Esse painel vai dar o que falar. E para a gente dar sequência aqui, né, foi obviamente tudo pensado aqui o próximo painel. A história do funk, de onde viemos, aonde estamos e para onde vamos. Temos aqui a honra de receber DJ Malboro e mediando aqui Rogério Gonçalves. E para avisar todo mundo, a gente está também com o workshop funcionando, quem tem ingresso ou quer comprar avulso. E também as nossas consultorias Ableton Live também estão abertas para vocês agendarem lá, tá? E no próxima hora eu vou anunciar também, vai ser aberto o Speed Coaching e também o Demo Drop. Pode chamar. Malboro, pode subir, o palco é seu. É isso aí. Boa. Senta. Você vai beber Corona, Malboro? Corona zero? Gente, apresentação DJ Malboro. Cadê o Léo Janeiro? Léo? Chama. Léo, cadê você? Léo Janeiro? Léo? Cadê o Léo? Léo, tá faltando você aqui, hein? Bom, cadê o Léo Janeiro? Tá vindo? Ah, então tá. Então, a gente... Hã? Mas o Malboro desamarra. Vai. Então, é um prazer ter você aqui, Malboro, num momento, talvez o momento mais importante da música eletrônica no nosso país. Acho que dizer que é o pai da história é muito fácil falar, mas acho que você é muito mais do que isso. Talvez seja a representação do momento mais importante da música eletrônica brasileira, né? E eu vou falar aqui de uma historinha que a gente falou ali dentro dos bastidores, e eu vou puxar como meu exemplo. Em 1986... Pode vir. Memê, vem, Memê. Pode vir, Memê. Acho que é importante. Em 1986, eu falei para o meu pai, um biólogo formado, professor, que eu ia trabalhar com música. Naquele momento, ele falou assim, cara, você está maluco? Você tem que concluir os seus estudos e fazer a faculdade. Você quer fazer educação física? Eu falei, não, pai, eu quero trabalhar com música. E naquele momento, em 1986, e que a gente falou aqui atrás, e que eu vou provocar o Malboro para ele falar contar a história que contou para mim e para o Léo, é que naquele momento existia um querer viver de música. E eu decidi isso. Então, naquele momento eu ouvia programas de rádio que eram do DJ Malboro. Então, se hoje eu trabalho com a música, esse cara influenciou. O Memê influenciou. Corello influenciou. Então, essas pessoas são muito importantes na minha vida e espero que vocês conheçam parte do que eu me tornei graças à educação musical que eu tinha com o DJ Malboro. Então, Malboro, antes de fazer essa introdução, eu queria que você falasse o que você falou para mim e para o Léo ali, que nos anos 60, 70 e 80, esse momento era um momento muito importante da música. Por que era importante na música esse momento? Não, eu falo sempre que esse é o melhor momento musical da humanidade, né? 60, 70 e 80, porque foi onde
a música, o músico, ele tocava por amor ao instrumento dele, amor à música. Assim como os DJs começaram naquela época também, os DJs eram DJs porque não tinha expectativa futura, não tinha expectativa de ser alguém ou de ter reconhecimento. O status de DJs naquela época era status negativo. Tu falava que era DJ, ele colocava você para correr. Falava que era DJ e mandava, arruma uma carteira para assinar, rapaz, DJ nada. E às vezes namorada, não vai ter futuro nenhum sendo DJ, vou arrumar alguém para poder namorar que possa te dar um futuro melhor. E aí, quem era DJ naquele momento era DJ por amor à música. Não tinha nenhum tipo de outro interesse, né? Hoje não. Acabei de fazer uma foto com uma mãe que pediu para fazer uma foto com a filha dela, que ela quer ser DJ, que fez o curso, não foi isso? E aí eu acho legal isso, os pais apoiaram os filhos hoje para ser na carreira de DJ, porque hoje DJ existe um patamar, hoje existe exemplos de sucesso, existem pessoas que chegaram a algum lugar, né? E aí você de repente ter os pais incentivando, as pessoas incentivando, é muito bom, mas temos que ter um cuidado com muita coisa importante, que é o seguinte, que é o amor à música. Porque não é só hoje... Por exemplo, tem gente que é artista, vai ser DJ para poder melhorar o status. Quer dizer, hoje o DJ tem mais status do que artista, né? Mas na minha época era o inverso, não tinha status, era status negativo, ainda mais suburbano, DJ de subúrbio, então, nossa, não vai arrumar nada na vida. E foi assim que eu comecei lá atrás, em 77 que eu comecei a ser DJ. As pessoas falavam, família, todo mundo, cara, você vai fazer DJ, cara, você é maluco? Você vai escolher essa profissão, ninguém conseguiu nada na vida, tu acha que vai conseguir alguma coisa? Minha família falava. Eu falava, não importa, importa que eu estou fazendo o que eu amo fazer, o que eu tenho prazer de fazer. E aí, eles falaram que eu ia dar trabalho para eles, que eu ia morar debaixo da ponte, que eu não ia ter perspectiva nenhuma. Cara, você pode ter certeza de uma coisa, eu vou estar debaixo da ponte, mas feliz, porque fiz o que quis. Agora, melhor do que eu estar numa profissão de carteira assinada, trabalhando num banco, trabalhando em qualquer outro lugar, e infeliz, frustrado por não ter tentado aquilo que eu acreditava. Entendeu? Mas se você tivesse exemplo de alguém, tivesse exemplo de pessoas que tivessem chegado a algum lugar, tudo bem, mas você não tem exemplo, não tem nenhum parâmetro para você se espelhar. Eu falei, não importa, importa é o que eu acredito no que eu faço. Eu acho que é isso que as pessoas precisam ter sempre dentro delas, né? É acreditar. Ter fé, não importa quais são as expectativas, quais são o horizonte, mesmo que você não veja nada no horizonte, mas tem que fazer aquilo que é realmente aquilo que está no seu coração. E pode demorar tempo, né? Como o meu demorou muito tempo. Daqui a 2 anos eu faço 50 anos de carreira. Então o que acontece? Continuo tocando, trabalhando, amanhã toco em Brasília, depois da manhã toco em Porto Seguro, lá em Trancoso, e continuo para o estúdio trabalhando, pesquisando, sempre me atualizando para o que está acontecendo. Estou agora focado em inteligência artificial, focado. Conheço todas, mexo em todas, pesquiso todas, porque eu já sei que vai ser a próxima ferramenta geral, né? Eu até falei pro Rogério o seguinte, Rogério, hoje a gravadora é um triângulo. Eu estou precisando de montar um triângulo, o seguinte... Um triângulo são 3 bancadas, uma de produção musical, mixagem e áudio, uma bancada só de imagem, clipe, tudo inteligência artificial, e a outra bancada só de marketing, mídia e rede social. Isso é uma gravadora. Ali eu faço música para o mundo inteiro, me comunico com o mundo inteiro, produzo música para o mundo inteiro e faço muito dinheiro com esse triângulo. É um triângulo. Monta um triângulo, 3 bancadas e você vai fazer dinheiro. Então, o que acontece? Mas aí precisa do quê? Precisa de você, não é só o fazer, você tem que ter dentro de você, dentro do seu coração, a musicalidade, você tem que ter amor ao que você está fazendo. Quando eu escolhi o funk como bandeira... Eu ia falar isso. Vai. As pessoas falaram, cara, você é muito idiota. Lá no começo, né? Você escolhe uma profissão sem perspectiva, escolhe um ritmo que não vai te levar a lugar nenhum, cara. Então é muito burro. Porque o funk música, naquela época, era música de preto, pop favelado. Quer dizer, o que tu está fazendo aí no meio do baile? Cara, mas é a minha bandeira, é aquilo que eu acredito. Escolhi uma profissão sem perspectiva e estou aqui do lado daqueles que não têm visibilidade, estou do lado daqueles que não têm possibilidade, dos oprimidos, né, vamos dizer assim, daqueles que são discriminados e perseguidos. É esse o meu lado.
Esse é o lado que eu vou estar. Perfeito. Não importa para mim se eu vou, mas tudo é acreditar. Eu acho que é o fundamental acreditar e ter amor à música, né? Naquele momento, Malboro, hoje a gente está... Você falou desse triângulo que hoje, basicamente, ele está muito mais prático. Mas na época em que você realmente... Porque você foi pioneiro na história de criar o selo, né? E ter... Tia Risete também, né? E ter naquele selo a parte... E aí, fazer com que os MCs que não tinham oportunidade... Você... Qual foi a virada de chave ali? Vem cá, cara. Vem cá, Memê, vem cá, rapaz. Vem aqui, rapaz. Memê acompanhou a história também. Vem aqui, cara. Bom, o negócio é o seguinte. Quando eu estava fazendo lá na década de 80, já tocando na Rádio Tropical, se eu não me engano, aí o Hermano Viana, irmão do Herbert Viana, escreveu o livro chamado Mundo Funk Carioca. Alguém conhece esse livro, Mundo Funk Carioca? Olha, conhece. E nesse livro, na verdade, era uma tese de mestrado que depois virou livro. Aí, enquanto ele está escrevendo, fazendo essa tese, ele viu no estúdio do Herbert a bateria eletrônica Boss DR-110 e me levou para poder conhecer pela primeira vez, ter o contato com uma bateria eletrônica. Eu nem sabia como é que era uma bateria eletrônica, não tinha visto uma bateria eletrônica. Aí ele foi comigo, encontrou comigo na rádio, na Praça Tiradentes, foi comigo para a RCN. Tocava na RCN em São Gonçalo nesse dia. Aí no ônibus ele foi me mostrando como é que mexia nas batidas, como é que programava a bateria ali dentro do ônibus. Naquela época podia ainda andar Que dentro do ano ônibus. isso aí? Você lembra, Malboro? Isso foi em 86. 86. Aí que chegou no baile lá, eu empolgador com a bateria, né? Não sabia mexer. Pluguei no som lá e comecei a fazer barulho na bateria. Parecia índio pegando o espelho. Igualzinho. Índio quando pega o espelho, que não sabe o que vai. E aí juntou aquele monte de gente em volta de mim, a case do DJ era no chão, a equipe de som montada, e o salão. E as pessoas vieram para perto para ver o que era. Todo mundo curioso. E eu batendo aquele negócio lá. Aí ele levou a bateria. Eu fui para casa com as instruções que ele me deu para poder aprender a programar. Aí eu sonhei com a programação da bateria, com todas as instruções dele. No outro dia eu liguei para ele, pô, irmão, bota a bolinha no lugar tal, a bolinha no lugar tal, a bolinha no lugar tal, faz assim, assim, assado. Aí ele deu play na bateria, depois das instruções que eu passei para ele do sonho que eu tinha tido, ele falou, caramba, como é que tu conseguiu fazer isso? Cara, você deu as instruções, eu só não sabia mexer ele na hora. Mas no sonho eu consegui programar a bateria. Aí ele foi, pô, cara, a bateria é sua, vou te dar de presente a bateria, porque, pô, impressionante você pegar as instruções, decorar e sonhar programando a bateria. Aí ele me deu de presente a bateria. E com aquela bateria ali, acendeu a minha primeira eureka, porque eu ficava indignado, por quê? Porque eu fazia baile para 10, 15 mil pessoas no final de semana e ninguém falava nada. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha mídia. E no entanto, uma boate da Zona Sul de 200 pessoas, tinha televisão, tinha rádio, tinha... E eu ficava, por que eu toco para 10 mil, ninguém fala nada, e uma boate da Zona Sul tem todos esses veículos de comunicação? Mas isso chama-se ingenuidade. Mentira. Eu não via, é verdade. Eu não via o preconceito que existia entre Zona Norte, subúrbio e Zona Sul. Eu não tinha essa coisa de achar que as pessoas eram diferentes ou que tinha que ter diferença. Para mim, todo mundo era igual, entendeu? Somos iguais, mas eu não tinha essa coisa do preconceito em mim. Não via com preconceito, só eu não entendia. Quando ele me dá a bateria eletrônica, eu falei, caramba, eureka, já sei. Pô, vou criar os artistas do movimento, do funk, para poder ocupar as televisões, os rádios e os veículos de comunicação. Caramba, na hora veio... Aí eu montei logo 2 grupos de cara, assim, chamado Funk Firmeza e outro África Batata, em alusão à África Bambata, né? Eu fiz o África Batata. Aí fui fazendo experiência com eles de música ali, com a bateria eletrônica, mas tudo muito ruim. Meu Deus do céu. E eu para poder... Eu fazia programa na rádio já, né? Eu tinha programa na rádio, super audiência na rádio. E o pessoal me cobrava, Malboro, toca a música na rádio lá, a gente perde aqui, vira a noite fazendo música, você não toca? Eu falei, não vou tocar, cara, porque se der o primeiro passo de pé esquerdo, não vai dar certo. Eu tenho que dar o primeiro passo acreditando. Se eu fizer alguma coisa no estúdio e não acreditar,
Não adianta eu tocar só para experimentar, só para testar. Eu vou estar queimando o filme do nascimento de um movimento funk. Eu já tinha ideia de criar um movimento. E aí o que acontece? Aí eu me dividia em 3 ouvintes. Eu ouvia o que eu fazia como produtor, achava bom pra caramba, muito legal. Eu me dividia em 4, na verdade. Eu ouvia como radialista, falava, isso não dá para tocar, não. Aí eu me dividia como DJ do baile, falava, tocar isso no baile nada? E aí eu me ouvia como público, falando, que bosta é essa que o Malboro está tocando? Então eu me colocava no lugar dos 4 para saber o que seria legal que agradasse os 4. Quando eu e o Abdullah, um amigo meu, recebeu uma bateria de fora, chamado Armando Mendes, ele falou, Malboro, tem uma bateria lá debaixo da minha cama, lá, testa lá a bateria. Eu não sei falar inglês, eu pegava a bateria, eu era autodidata, saia tocando tudo e acabava aprendendo. E aí eu peguei a bateria, falei, vamos fazer a versão da Beleza da Mulher Feia aqui, que tinha uma música do Mumford Mann da década de 60, que tinha sido regravada pelo Two Live Crew, tinha feito uma paródia com o Two Live Crew na década de 80. E eu falei, vamos fazer uma versão da Beleza da Mulher Feia, já que ela é uma versão de Mumford Mann lá atrás, vamos. Aí eu fiz com ele aquela música ali, brincando, assim, levei o quê? Levei 20 minutos fazendo a música. E as outras músicas eu levava 4 dias fazendo uma música e não ficava uma bosta. Aí quando eu fiz aquela música rapidinho para testar a bateria, que eu ouvi a música, eu falei, caramba, Eureka, descobri. A gente não pode falar nas músicas, porque tudo que a gente estava fazendo, a gente via, era meio falado, meio que quase copiando aquilo que os caras faziam lá fora. Quando a gente fez a Melô da Mulher Feia, eu vi que tinha melodia na música, e a música era irônica, brincalhona, clima. Os 4 personagens que eu encarnava para poder ouvir as músicas gostaram, ficaram ansiosos até para tocar na rádio. Aí eu toquei a música na rádio, no dia seguinte era a música mais pedida da rádio. E eu tinha feito com a Abdullah de brincadeira, assim, de teste. Mas ali nascia já a ideia de fazer o disco. Aí eu ia fazer um disco independente, o Cidinho Cambalhota e o Nirto da Então, a primeira foi com a Abdullah. A primeira foi com a Abdullah. Primeira com a Abdullah. A gente está falando de que ano isso, Malboro? Isso foi em 87 já. Já em 87 e era tropical ainda. Tropical ainda. Tá. Aí em 88 eu fiz o Malboro Medley, né? Depois Aí em 89 eu fiz o disco inteiro. Porque, na verdade, é o seguinte, quando eu fui fazer o Funk Brasil, eu tinha ideia de fazer o movimento, eu convidei todos os dançarinos de funk, aqueles que tinham campeonatos de dança. Na época tinha muito campeonato de dança nos bailes. Tinha troféu, os caras se vestiam tudo direitinho, fazia aqueles passinhos, botava fogos no palco, dançando. Tinha um fã-clube, tinham roupa, se treinavam a semana inteira, só não tinham música. Eu falei, cara, vou chamar eles para cantar, porque é a única coisa que eles não fazem que falta na carreira deles para eles poderem crescer mais. Mas, infelizmente, naquele momento, nenhum deles acreditou. Você é maluco? Funk nacional não dá certo, não. Funk nacional não vai a lugar nenhum. Você é maluco? Funk nacional... E aí eu tive que meio que criar os artistas, né? Peguei o locutor da rádio, que era o Batata, que cantava comigo. Peguei o Ademir Lemos, que estava passando por dificuldade naquele momento. Era um cara que tinha fundado o Baile da Pesada com o Big Boy lá atrás. E eu não achava justo que um cara que fundou o movimento com o Big Boy estivesse passando por dificuldade. Afinal de contas, como é que a gente ia atrair pessoas de talento para o movimento se o movimento não tinha perspectiva de prosperidade? Para mim, o Ademir Lemos tinha que ser próspero para poder atrair pessoas talentosas para o movimento. E aí, o que acontece? Aí foi assim, eu fui montando o disco. Aí, eles me convenceram a fazer na Polygram, a Polygram desdenhou do disco, né? Falou, nossa, que coisa, como é que vocês fazem um disco desse e tal? E acabou sendo o disco mais vendido da companhia, né? Ultrapassou, na época, saiu em 89, saiu o Cazuza e saiu o disco. E o disco vendeu mais do que o disco do Cazuza na época, que era o Burguesia, né? Super famoso o disco do Cazuza. Só que o meu era um disco de subúrbio, de periferia. Tanto que o disco do Cazuza saiu CD, o meu não saiu CD. Sim. Porque ele falava que não ia vender. Nesse momento, só para a gente continuar na linha, nesse momento você percebeu o seguinte: fiz o movimento. Porque assim... Não, ainda porque o próprio movimento boicotou o disco. Porque na época existia um imperialismo das músicas internacionais. Existiam as pessoas que traziam discos oficiais, legais, as lojas de disco gramofone, King Carol, Billboard, etc.
e tinha os mombeiros que eram influenciadores dos DJs, que traziam o disco de fora. Vendiam Raspava rótulo. O disco, Tinha- por exemplo, lá fora custava $2, ele vendia $100, O $200. Muambeiro tinha alguns pontos. O Camelódromo, tinha a Uruguaiana. Tinha, e tinha pessoas que compravam direto com os bombeiros. Tinha um piloto viajando, dava o nome das músicas, trazia. Então o nome da música naquela época era importantíssimo para você poder ter o disco. Por isso que as pessoas raspavam o rótulo, para poder ninguém ter o nome. E quem tinha o nome, só ele vendia aquela música. Por exemplo, eu fui lá fora, achei um disco muito bom. Raspava o rótulo, comprava os 20, 30 e trazia para o Brasil, vendia os 30 e só eu sabia quem era. Eu voltava para os Estados Unidos, comprava mais 30, voltava para cá, vendia de novo. Mas aí virou melô. Não, aí essa já é outra história. Já é outra história. Ué, Aí- mas o cara tocava música. Porque eu fazia programa na rádio, era o primeiro lugar de audiência. Só que as músicas não tinham pedido na rádio. Eu falei, cara, e o dono da rádio ficava, como tem audiência e não pedem as músicas? Espera aí que vão pedir. Aí comecei a lançar as músicas e apelidar como melô de alguma coisa. E aí as músicas passaram a ter pedido na música, né? Porque as pessoas não sabem pedir Gigolotone Smurf Rock, mas melô do Smurf, nego sabe. Nego nem fala Run DMC, You Talk Too Much, mas o melô do tomate, nego sabe falar, entendeu? Então, a gente foi batizando as músicas e... Hã? Chochomere. Ninguém fala freestyle de Saltomere. Melô da Princesinha, Bardot, Blaring Heart. Queria pedir Bardot, Blaring Heart? Ninguém vai pedir melô da Princesinha. E a gente apelidou as músicas para poder mostrar para o dono da rádio que o programa tinha, que aquela audiência que mostrava, as pessoas não pediam porque não sabiam pedir o nome da música. E aí começamos a lançar música na rádio e batizar com o público, dando sugestão para o nome da música, para poder elas serem pedidas na música. Isso aí, por isso que é outra história. Bom, e aí o que aconteceu? Aí o movimento se juntou para não tocar o Funk Brasil, porque isso ameaçaria o imperialismo das músicas internacionais daquele momento. Entendeu? Só duas equipes na hora ajudaram. Foi a Cashbox, o Povo Marcão, inocente. e foi a Soul Grand Prix, que é a equipe que eu trabalhava naquele momento. Que aí não conseguiram boicotar. E eu também tinha, em 89, pela primeira vez o funk tinha ido para uma rádio comercial, que é a Rádio Manchete. E também eu tinha sido campeão brasileiro naquele ano. Quer dizer, foi um somatório de coisas que não deixou o boicote acontecer, que a gente conseguiu quebrar a barreira do preconceito. Campeão brasileiro, tem que explicar pra É galera. o primeiro campeão brasileiro do GMC, Disco Mix Club no Brasil. Entendeu? Mas aí isso faz parte da luta. Então, o que acontece? Então, o boicote começou a meio que o público começou a pedir nos bailes. As pessoas começaram a ter que tocar as músicas porque já ultrapassou aquela força popular, né? E o programa de audiência, inclusive o programa da Manchete, tinha audiência tão grande, mas tão grande que... O Ibope apontava mais até que alguns programas de TV. Exatamente. E aí o que acontece? A Globo, na época, pesquisando para saber, porque o universo de rádio, meio-dia é o pico de rádio, depois 1 hora vai descendo, e televisão ao contrário. O pico da televisão, o universo, tá? É na parte da noite, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, depois... O pico do rádio é de manhã e o pico de TV é à noite. Tá perto disso ainda, Malboro. E aí- Muita coisa não mudou, não. Só que o meu Tá perto programa disso. tinha audiência tão grande, mas tão É. grande, que ele mudava o universo da rádio. O universo de rádio era mudado por conta... Quando a rádio tinha que descer, quando dava 4, 5 horas da tarde, ele subia de novo o universo por causa do programa. Aí a Globo falou, cara, o que está acontecendo? Fizeram uma pesquisa, viram que era um público jovem naquele horário. Criaram a novela Malhação, que era uma novela de jovens, em cima daquele horário, para tentar segurar na televisão o pessoal na TV e não deixar mais a curva de rádio voltar. Bom, e aí o que acontece? Bom, e aí depois foi acabando, eu fui começando a ensinar os DJs a produzir para poder... Porque eu sei que o Mandurinha não faz verão, e eu não estava formando movimento. Se eu produzir, não ia ajudar. Eu tinha que fazer com que as pessoas pudessem viver do funk, pudessem ver prosperidade no funk. E aí foi aquela peregrinação, um monte de DJs, montei equipe de DJs para eles poderem produzir também, para poder todo mundo fazer com que o movimento acontecesse. E graças a Deus, o preconceito foi acabando. A primeira música de sucesso nacional do funk foi Feira de Acari, 1990, que foi tema da novela Barriga de Aluguel. A gente conseguiu colocar a música ali, porque o cara queria uma música instrumental, o Máriozinho Rocha, que era produtor musical da época.
Malboro, eu quero uma música instrumental aí de batida para poder botar na novela que vai passar em subúrbio, vai ser no subúrbio a novela, e aí eu quero uma música instrumental de funk para poder colocar na novela. Eu falei, não, cara, tem uma música aqui que eu acho que vai ser legal para a novela. Inclusive a novela ia ser filmada em Irajá. Acabou a novela passando para Acari, na filmagem da novela, por causa da música. O escritor da novela arrastou a novela para Acari por causa da música Feira de Acari. E quando eu mandei a música para eles, que eu tinha pedido instrumental, mandei a música Feira de Acari, eles, caramba, os diretores acharam fantástico e levaram a novela para Acari, virou o núcleo de Acari. Então o que acontece? Então a gente vai, e a música foi o primeiro hit do funk nacional, aí já estava no Funk Brasil 2, depois o Funk Brasil 3, e assim por diante. Foi a saga Funk Brasil. Nesse meio, eu vou puxar um pouquinho mais para cá. Que a história, eu acho que já foi contada do início. Mais ou menos, mais ou menos. É lógico que se a gente fosse contar a história Tem toda, muita coisa, vai ter que ver vai ter que fazer um documentário. E eu acho que se for para fazer um documentário, Malboro, esse documentário tem que ter aí talvez umas 3, 4 temporadas. É verdade. Porque a história é muito grande. Mas, vou puxar um pouquinho mais para cá. Mais para cá. O momento que você falou assim, qual foi o momento? Além do teu Funk Brasil 2, Funk Brasil 3, na época, qual foi o momento que ele falou assim? Até o 9. Foi até o 9, então. Não, eu vou fazer o 10 agora para fechar a tampa. Tá. Com a amostragem de funk do Brasil inteiro. Tá. É do início ao final. E quando você... Quando foi assim, o momento que você falou assim, foi. Acho que agora o movimento foi. Quando que você acha que o movimento foi? Em 90 e um pouco? Porque assim, Malboro, você me sai de uma manchete e quando você entra na RPC, na época, ali foi um meteoro, velho. Não, mas na manchete tem um fato muito interessante para mim ir para a manchete, porque eu estava na Tropical FM, que era lá no Morro da Madama, lá em São Gonçalo. Depois ele veio para a Praça Tiradentes, naquele prédio ali, para poder fazer a rádio dali. Eu fiquei muito feliz. Mas não era rádio comercial, rádio de ponta. Quando eu fui campeão brasileiro de DJs, eu recebi proposta de fazer rádio em rede, Brasil inteiro. Mas porque fui campeão brasileiro, primeiro dia de ser campeão brasileiro, 3 rádios que tinha rede no Brasil inteiro, e eu fui campeão brasileiro sem ter toca-disco, né? Eu não tinha toca-disco para treinar, para praticar. Eu não tinha dinheiro para comprar toca-disco, mesmo assim eu fui campeão brasileiro. E aí o que acontece? Aí 3 rádios me chamaram para poder trabalhar nessas rádios. Iam me pagar, que fosse hoje, tá? R$1.000 por rádio que retransmitisse o programa. Cada rádio tinha pelo menos 200 rádios retransmitindo. Então eu ia estar com o salário como se fosse hoje, R$200 mil por mês. Eu não tinha nem o dinheiro para comprar o toca-disco, andava com tênis furado, não tinha dinheiro, tinha que ir para o ônibus, para o baile carregando os discos de vinil pesado para caramba. Só que tinha uma condição, não podia tocar funk. Acredite se quiser. Porque eles queriam o DJ Malboro, a marca, o campeão brasileiro, mas não queriam o som que eu levava. E eu falei, desculpe, mas eu não vou deixar de tocar o que eu toco para poder tocar. Queria que eu tocasse qualquer outro tipo de música, menos funk, porque nas outras praças do Brasil não tinha funk, não tocava funk. Então as rádios que transmitiam rede, era absurdo eles colocarem programa de funk em toda a rede. Eu falei, cara, se meu título não é o suficiente para poder levar o meu movimento, não me serve de nada esse título. Eu prefiro ficar lá no Morro da Madama tocando funk. Até porque também eu olhei o funk não só como movimento musical, mas também como movimento social. E aquela hora que foi uma encruzilhada, né? Porque eu falo, ou eu penso em mim ou eu penso em todo mundo. Porque se eu abandonasse o Funk Brasil, o projeto, abandonasse a nacionalização, o sonho de formar um movimento para poder fazer, para cuidar de mim, para ficar rico daquele momento. Imagina quantos shows eu não ia fazer nessas cidades todas que tinham a rádio. Entendeu? Era só abrir mão do funk e estava milionário daquela época já. E aí eu falei, não vou aceitar, vou ficar com o meu povo, vou ficar do lado de cá. Não vou abrir mão do que eu acredito. Talvez esse movimento, se fosse feito, ia durar, o Malboro talvez ia durar muito menos.
Talvez, Talvez o Malboro ia durar muito menos. Talvez, é verdade, isso é verdade. Porque a performance, o Malboro ia... Mas da maneira que você estava, quem puder depois pesquisar sobre o DJ DMC, né? DMC. DMC. Mix Club. Isso. Meu nome está lá, o primeiro DJ a ser campeão brasileiro. Então, eles fizeram um portfólio, né, falando de todos os campeões espetacular. anuais. Aquilo é uma Aí homenagem. Meu nome está lá na frente, lá. Eu falei, caramba, que legal. E se continua, talvez ia ganhar 2, 3, 4, 5, 6 seguidos. Que estava numa condição muito boa. Mas esse movimento de poder fortalecer o que está querendo fazer é o amor, né, pela música. Eu acho que é isso. Amor pela música, é. E é aí... só amor à música, né? E você ter consciência também, né? Você tem que ter consciência de direções, do que você vai fazer. Você tem que saber que, às vezes, o não é tão importante quanto o sim. Nem sempre você diz sim. E aí, nessa de eu dizer não para as emissoras, a Manchete falou para mim, olha, fala o seguinte, então você toca o seu funk, mas o seu programa vai ser só Rio de Janeiro. Foi quando eu fui para a Manchete. Ela não entrou em rede com o meu programa. Fez o programa só no Rio de Janeiro. Aí a Manchete me contratou, mas você vai ganhar muito menos, hein? Vai ganhar muito menos. Vai ser o salário de um operador aqui do Rio de Janeiro. Não tem problema, não. Fazendo o que eu acredito, está ótimo. Eu não posso me vender. Me vender a abrir mão daquilo que eu acredito. Bom, e aí o programa explodiu, teve essa audiência absurda, que formou uma malhação. De lá, depois fui convidado para ir para 105, depois para RPC. Teve a 105, pode crer. Depois 105, depois RPC, depois FM o Dia, e aí foi embora nessa parte de rádio, né? É. E cada setor tem uma história, né? Tem história da rádio. A gente falando de rádio, que a gente sempre vai falar de rádio, né, Malboro? Falar nisso, a gente tem até uma pessoa ilustre aqui na plateia, o Eduardo Bonage, né? Para falar de rádio, sempre tem uma pessoa muito boa. E a TV? E a história ali, quando você começa a levar o funk para a TV? Então, na verdade, em 90, eu estava na Manchete fazendo programa, toco o telefone, era Marlene Matos. Eu não sabia nem, nunca tinha me ligado, não sabia nem quem era. Eu sabia que ela era produtora, mas eu nem acreditei. Alô, Malboro, tudo bem? Aqui é Marlene Matos. Eu falei, tá bom, eu sou o Pelé. O que você quer? Eu acho que era alguém passando trote para mim. Aí ela foi e falou, não, que eu quero uns funkeiros para colocar no filme Lua de Cristal, da Xuxa. Aí eu fui e peguei o pessoal do funk. Se você pegar a capa do Funk Brasil 2, toda a galera que está no Funk Brasil 2 é a galera que participou do Lua de Cristal da Xuxa. Aí eu fui nas gravações, chegou lá, eu vi a Xuxa com a barraca, com ar-condicionado, com lanche, com tudo. E a barraca dos funkeiros era a barraca que tinha que trocar roupa deitado, né? A barraca rentezinha, tinha que entrar, trocar roupa deitado para poder sair. E a Xuxa abandonava tudo aquilo, ficava com a gente lá, ouvindo música, dançando, pegando passinho. Eu falei, ué, ela abandona o luxo dela lá, a barraca dela super luxuosa, para ficar com a gente aqui. E aí começou a fazer amizade naquele momento. E aí, quando terminou as gravações, eu pedi para a Marlene se eu podia ir lá assistir a gravação do Xuxa Park. Aí ela falou, não, Malboro, vem, você vai, pode ir lá sim, não tem problema não, eu tinha ganhado amizade com elas. E aí eu comecei a observar a gravação do Xuxa Park, né? E ela, naquela época, ela começou a fazer um programa chamado Paradão da Xuxa aos sábados, né? Aí o Paradão era temático, sempre era um tema diferente no Paradão. E eu falei, cara, eu sugeri para Marlene fazer um Paradão de funk. Mas o funk é tão mal visto, tão perseguido, tão preconceituado, que se eu falar com ela, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Eu tenho que arrumar uma maneira de provar a ela que vale a pena fazer um paradão de funk. Como é que eu fiz? Na hora que eu observei no Xuxa Park, eu vi que toda vez que a Xuxa parava a gravação, a Xuxa ia no camarim, trocava de roupa e voltava. Uma das vezes, durante as gravações, ela ficava no palco com a roupa que trocava fita. Ah, troca de fita. Aí trocava a fita, e ela continuava com a mesma roupa no palco, esperando a troca da fita para poder continuar a gravação. A Xuxa é ariana, é impulsiva, né? Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Vou esperar a troca da fita, que a Xuxa vai estar com o microfone na mão, vai estar, né, prontinha ali esperando a troca da fita. Vou sugerir para ela, naquele momento, fazer um paradão de funk. Ela é impulsiva, ela não vai conseguir segurar, vai falar no microfone, vai ter reação do público e a Marlene vai perceber que vale a pena fazer. Foi exatamente assim que eu fiz.
esperei a troca da fita, aí eu, pá, agora. Xuxa, fazer um paradão de funk. E né? Marlene, vamos fazer um paradão de funk? E a galera, Aí eu falei, ganhamos. Aí a Marlene deu aquele silêncio, mas silêncio geral. Até a plateia ficou em silêncio, esperando aqui a Marlene ia falar. A Marlene apertou o botão do Twitter lá. Depois a gente fala sobre isso. Eu, caraca. Porque se eu falasse com ela, não ia conseguir. Mas falando dessa forma, eu criei um clima, um ambiente que pudesse... E aí, quando a Xuxa voltou, ficou um tempo fora e tal, fazendo um turnê fora, e voltou a fazer programa, ela queria fazer tudo que... Porque também eu fiz o seguinte, como meu programa tinha audiência de televisão, quando o meu Paradão do Funk foi ao ar, eu fiz uma campanha na rádio para as pessoas assistirem o programa e ganhar brinde na rádio para quem falasse sobre o programa. Quer dizer, a audiência foi lá em cima do Paradão, né? Porque eu consegui jogar toda a audiência da rádio para o programa. E aí, o que acontece? Quando a Xuxa voltou a fazer programa, ela queria fazer de tudo que deu certo da carreira dela. E uma delas era o que eu tinha participado, do Paradão de Funk. Que aí eu fiquei como DJ âncora residente do programa dela, quando ela voltou com o Xuxa Hits. Então, o que acontece? Aí também, do Xuxa Hits, era complicado porque tinha a programação das gravadoras, tudo ocupado, né? E eu queria colocar os funks ali no meio ali. Eu comecei a observar que, às vezes, um artista faltava. Às vezes, ela enrolava para poder ocupar espaço. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a levar os funkeiros carregando meus equipamentos. Ir lá para o meu camarim lá. Vamos lá, todo mundo ajuda. Vamos carregar o equipamento aí para poder ficar lá com eles dentro do camarim. Fica aí, hein? Marlene, olha só. Tô com os funkeiros aí. Se tiver espaço aí para a gente, pode contar com a gente aí. Quem é, Malboro? Um tal de Cidinho Doca aí, cantando uma música aí. Rap da Felicidade. É boa a música? Se você colocar, você vai saber. Aí, daqui a pouquinho, traz lá os funkeiros lá, Malboro. Aí, colocava naquele espaço que sobrava, explodia, era maior sucesso, a audiência. Aí, na outra semana, levava outros, né? A gravação que tinha, gravava 3, 4 programas e tal. Aí, levava sempre disfarçado. Aí, depois chegou uma hora que falou, Moro, trouxe quem hoje aí, hein? Já começou a cobrar. Aí, os caras começaram a entrar como artista, não era mais como carregador de case. Os caras começaram a entrar como artista mesmo, para poder participar do programa. Mas não tinha agenda. Ela sempre pergunta, Moro, trouxe quem hoje? Trouxe o Bob Rum, trouxe a Cacau e trouxe o Marcinho. Tá bom, bota lá, vou botar aqui na programação. Ela coloca as gravadoras brigando, se estapeando para ter espaço no programa da Xuxa, e eu ali quietinho, camuflado, conseguindo colocar um artista ou outro no programa. Boro, eu sei que a gente tem 1 hora aqui para falar e eu teria aqui, como eu falei, vários capítulos, mas eu trago o Malboro aqui, que ele, inclusive, deu uma entrevista para um grande amigo nosso essa semana. E depois a galera pode até ver lá e acessar o canal lá do Clemente, que eu vou mandar um link depois para a galera acessar. Tá? E o Malboro, eu vi alguns cortes que são muito importantes. A história do funk, ela precisa ser contada sempre, fazendo o funk para deixar as pessoas felizes, para que a música eletrônica do nosso país, principalmente a do Rio de Janeiro, chegue para as pessoas com felicidade. E o Malboro citou isso muito nesse corte. E aí, Malboro, me diz, hoje, o que você fala da música do funk hoje? Eu falo que nem é só o funk, é a música no geral, né? Mas eu acho que isso tem muito a ver. As pessoas falam que não tem nada a ver com política não tem nada a ver, mas tem a ver. A gente estava numa agenda progressista muito grande e de liberação sexual, liberação de tudo. E aí as músicas também acabam tendo essa tendência, não só o hip hop, o funk, seja lá os outros estilos musicais que existem pelo mundo. E agora, talvez, numa tendência, numa vertente mais conservadora, as músicas voltem a ter as letras mais conservadoras também. Isso é uma questão, a política parece que não, mas influencia em tudo. Tudo na nossa vida é política. Desde o que a gente come, a gente dorme, a gente morre, a gente nasce, o valor que você vai gastar para poder nascer, viver e morrer, quem manda vai ser a política. Então a gente não pode ignorar a influência política que existe na vida de todos nós. Então o que acontece? As pessoas, outro dia eu estava na internet, você que é o Malboro, você que fez essa bosta dessas músicas aí, você que foi como é que é o nome? Você é o culpado
dessas músicas horríveis que existem com pornografia, palavrão, apologias, drogas, eu falei só para ele o seguinte: Santos Dumont criou o avião para aproximar as pessoas. No entanto, teve um monte de gente usando os aviões para matar pessoas e usando na guerra. O cara não é culpado de como usam a sua criação. Você cria as coisas para o bem, usa as coisas para as pessoas fazerem o bem. Mas se alguém usa para o mal, você não pode, você não tem domínio. É que nem um filho que faz 18 anos, você não tem domínio sobre o que ele vai fumar, cheirar, fazer, o que ele vai ser. Você você cria filho para o mundo, entendeu? Mas eu tenho esperança de que daqui a pouco tudo vai virar, as músicas, a qualidade das letras vão melhorar. E eu falo para as pessoas o seguinte: as pessoas fazem músicas hoje em 3 dias para durar 3 semanas. Em 3 meses a música já desgastou. Em 3 anos ninguém lembra do que foi feito. As minhas músicas têm mais de 30 anos e até hoje as pessoas cantam, já passam de geração para geração. E eu falo nesse podcast que a hora que meus streams mais sobem é no final de ano. Por quê? Porque é a hora que a família está reunida ouvindo música. A hora que a família está reunida. Ninguém vai ficar ouvindo com a família músicas pornográficas. Não vai. E quando você, final de ano, reúne a família para ouvir aquelas músicas, você, na verdade, está formando geração para frente. Você está dando longevidade às suas músicas. Então, eu acho que as pessoas têm que se preocupar muito com a responsabilidade daquilo que faz. Responsabilidade com a composição, com responsabilidade, ter amor. Mas você só faz isso quando você tem amor do que você está fazendo. É que você pensa, tem a visão futura, pensa no futuro e pensa nas consequências daquilo que você está fazendo. Infelizmente, as pessoas estão fazendo muita coisa sem pesar as consequências dos resultados. O resultado, às vezes, é imediato. E a longo prazo? Como é que vai ser esse resultado? Esse a longo prazo tem que ser, é importante, porque você quer uma carreira para acabar daqui a 3 anos, 4 anos, ou quer uma carreira para durar 30 anos? Daqui a 2 anos eu faço 50 anos de carreira. Quer que eu fale do seu catálogo? Não precisa falar. É porque o catálogo do Malboro... É absurdo. É. Não, mas o que é o seguinte, o que eu falo para as pessoas, a gente tem que aprender a não... Eu sou contra essa coisa de bullying, assim, contra a criminalizar o bullying, né? Porque eu sou uma pessoa movida a bullying. A vida inteira as pessoas encarnaram, duvidaram e eu ia lá e superava. Então, acho que o bullying na minha vida eu tenho que agradecer, porque toda vez que não acreditaram em mim, eu fui lá e provei o contrário. Toda vez que tentaram, eu não me minguei, eu não me diminuí, eu não me encolhi. Aquele bullying parece que foi a mola propulsora para que eu pudesse dar a volta por cima, sempre. Eles usam isso de outro nome, Malboro. Não é bullying que eles usam, essa é outra coisa. Seja o que for. Então, quando eu estava fazendo Funk Brasil 1 na gravadora, o disco explodiu, os produtores da gravadora tentaram tirar o disco de mim e fazer com outros DJ. E eu estava com a minha turma toda pronta para o próximo disco. Aqueles grupos de dança que eu tinha chamado antes, que não tinha acreditado, agora eles queriam estar no disco. E todo mundo veio com fitinha, trazendo fitinha para mim, para poder participar do Funk Brasil 2. E eu fiquei muito feliz, né? E abracei todos eles, é claro. Eu podia falar, não, vocês não acreditaram, agora não quero negócio com vocês, não. Isso é egoísmo, é babaquice, é burrice. Eu queria mais é que todo mundo viesse mesmo. E aí eu peguei, abracei todos eles, pô, ainda bem que vocês acreditaram. Claro que foi por conta do sucesso do primeiro, né? Aí eu peguei, formei a turma todinha e foi na Sony. Aí eu falei lá, o pessoal falou que eles iam fazer o desconto de DJ e tal. Peguei minha turma e fui para fazer na Sony o disco. Falei com o Miguel Popes para fazer na Sony um disco que não seria o Funk Brasil 2, seria outro nome, porque o Funk Brasil 2 tinha ficado a marca na Polygram. E aí eu fui no Miguel, o Miguel falou que legal, vamos lançar o disco Steam, vai lá na editora, edita as músicas lá. Aí eu fui na editora editar as músicas, a pessoa responsável pela editora falou o seguinte para mim. Foi outra encruzilhada. Falou, cara, tem certeza que a Sony vai lançar esse disco? Então deixa mais para frente para a gente fazer esses contratos, porque essas músicas não vai pagar a tinta e o papel. Ela não vai render o suficiente para pagar a tinta e o papel para fazer os contratos dessas músicas. Aquilo me deixou muito triste, cara. E ali, naquele momento, eu resolvi montar minha gravadora e minha editora. Entendeu? Por quê? Porque eu ia mostrar para eles que aquelas músicas ia pagar muito mais, ia pagar o salário deles no futuro. Inclusive, eles querem comprar o seu catálogo. Querem comprar. Hoje querem comprar. Hoje está avaliado em...
Entendeu? Então, alguns milhões de dólares. Então, o que acontece? 20, né? 20 milhões de dólares. Então, o que acontece? Então tipo assim, eu podia minguar, podia ficar triste, podia querer me matar. Ah, eu não quero, não me querem na gravadora. Não, você tem que ter reação, tem que ir para cima. E aí, minha primeira gravadora, o nome dela era Afegã. Quem lembra da Afegã aí? Da gravadora Afegã. Afegã. Agora, você sabe por que o nome era Afegã? Porque existe uma raça de cachorro chamada Afghan Hound. Essa raça Afghan Hound, ela é usada para caçar tigres. E como é que é usado esse cachorro para caçar tigre? Ele pega esse cachorro, ele tem um pelo longo, um pelo muito comprido. Eles pegam esse cachorro, deitam esse cachorro na lama. Aquela lama em volta do cachorro com o pelo dele vira uma coraça. Então ele é usado para caçar tigre, porque o pelo dele sendo longo e a lama ficando em volta dele vira uma proteção para o cachorro poder caçar tigres. Então, minha razão de ter o nome da gravadora de Afegã era porque o que eles consideravam lama seria minha proteção para caçar os tigres, que seriam as grandes gravadoras. Entendeu? Esse era o simbolismo do nome Afegã. Bom, e aí depois eu... E aí depois eu comprei o catálogo da Peoples, comprei o catálogo da Edpress, que eram os dois concorrentes. Não comprei o da Furacão, porque a Furacão tem muita dívida, né? Ele não pagava direito autoral, e aí aquelas obras iam se perder todas. E aí eu fui montei a Link, que é a união das 3 gravadoras, entendeu? Por isso que hoje o nome dela é Link. Malboro, eu falaria muito tempo aqui com você. Acho que a tarde está pequena. Tem alguém querendo fazer alguma pergunta? Bom, vou passar aqui o microfone para você. Boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Hanna e eu vim do funk e eu iniciei em 2009, né? Na época, primeiro se cantava a versão putaria, né? Para depois a rádio dar visibilidade e a gente teria que fazer a versão light para que pudesse tocar na rádio, né? Isso em 2009. A minha pergunta é o seguinte: você falou sobre as músicas... Essa remessa nova que está vindo, essa geração nova, você acha que é possível... Limpar não seria a palavra certa, né? Mas as músicas antigas, né? Você acha que é possível fazer uma nova roupagem com toques atuais para que a próxima geração venha largar um pouco... Senta aqui, bota lá, tira aqui. Você acha que você acredita nisso? Você fala de 2009, mas isso já vem acontecendo antes. Não, sim, desculpa. 2009 foi quando eu iniciei, que eu consigo ter respaldo. Da referência, né? Mas em 95, 94, já tinha as músicas que tinham palavrão, mas eu, como tinha programa na rádio com muita audiência, antes da música ser sucesso, e aí vem o feeling, eu ia lá, pegava a música... Você quer tocar na rádio? Quero. Vamos para o estúdio. Ia para o estúdio, mudava a letra e aí tocava na rádio. Por exemplo, a música Atoladinha. A música era enterradinha. Entendeu? Eu peguei, fui para o estúdio, antes da enterradinha ser conhecida, e botou Atoladinha, o Brasil inteiro conhece como Atoladinha. Por exemplo, me procurou um grupo chamado Os Putões da Loura. Os Putões da Loura? Que porra é essa? Não, que tem a Praça da Loura lá na Cidade de Deus, a gente mora na Praça da Loura e nós somos os Putões da Loura. Eu falei, cara... Esse nome já pensou na Xuxa anunciando, agora com vocês, os Putão da Loura. Vai pegar mal pra caramba. Vamos mudar o nome? Vamos. Aí fomos. Ele tinha a primeira música deles, tinha feito, falava de Tigrão. Eu resolvi falar o nome, então o nome do bonde vai ser Bonde do Tigrão, fechou? Aí virou o nome do grupo Bonde do Tigrão. Bom, e aí foi sucesso, o Brasil inteiro, entendeu? Tem até hoje a gravação original da música do Bonde do Tigrão, com eles cantando ainda com a pornografia dos Putão da Loura. Aí o que acontece? Então, eu fazia essa ponte logo no início. E eu tinha essa coisa de estar antena. O Wallace Viana falou uma coisa aqui, de quando eu ouvi a música dele, que era diferente, eu toquei porque era diferente. Eu acho que é isso, cara. As pessoas costumam a fazer o que as pessoas fazem, a copiar as pessoas. E não é o caminho. Porque acontece, quem fez sucesso numa direção, você só vai ser mais um. Vai ser mais um daqueles que está fazendo aquilo naquela direção. Quando você vai em direções diferentes, você pode se dar muito bem ou se dar muito mal.
Mas você está indo diferente, está indo em outra direção. Eu acho que isso é que faz o diferencial artístico das pessoas, né? Então você se vê. Ó, o cara agora está falando, o tema agora é popozão. Vai todo mundo fazer popozão? Vai ser mais um. Você tem que escolher novas direções. E meu programa na rádio fazia questão de não deixar um se sobrepor aos outros. Por exemplo, chegou a moda do popozão, eu tocava o consciente, tocava o reverente, tocava o romântico, o massinho. Eu sempre tive música de todas as vertentes artísticas do funk, porque eu sei que a qualquer momento uma vertente vai estar mais alta do que a outra. Mas eu estava hoje, mas quem veio fazer rádio depois, se está tocando um tipo de música, é só aquele tipo de música que ele vai tocar, porque ele está buscando audiência. Eu busco audiência, mas também busco o futuro. Porque não adianta eu tocar só aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu tenho que tocar aquilo que as pessoas vão querer ouvir no futuro. E você só consegue fazer isso se você já começa a trabalhar agora novas vertentes para frente. Essa visão que tem que ter. Então, quando a música, a música pornográfica, ela está hoje, as rádios ficaram tão fracas, os programas de funk ficaram tão fracos que os MCs não fazem mais questão de tocar na rádio. E aí eles não querem mais mudar a música. Aí o cara da rádio toca com pi, botando um pi em cima do palavrão, que não muda muita coisa. Não substitui, não faz uma nova música conceitual, com uma história melhor, sem precisar botar o pi. Entendeu? E aí o que acontece? Aí você tem que ter em rádio alguém sabendo fazer rádio para poder fazer a vitrine. É uma vitrine a rádio. Uma vitrine de exposição dos talentos, dos novos talentos, daquilo que você vai colocar, vai fazer no futuro. Mas você acha que vale a pena, a pergunta dela, se vale a pena ela regravar as faixas, é isso? Oi. A dúvida é o seguinte, limpar não seria a palavra exata, mas digamos assim, sucessos antigos, trazer para a roupagem atual. Então, mas para que essa geração conheça. Eu acho válido. A regravação das músicas antigas eu acho válido. Mas eu acho muito mais importante a criação de novas músicas com conteúdo responsáveis. Eu não digo limpar, eu falo responsabilidade. As pessoas fazerem música com responsabilidade. Fazer música, por exemplo, se eu faço uma música pornográfica, não vai tocar para criança, não vai tocar, vai desrespeitar os idosos, muitas vezes desrespeita as mulheres. Agora, se eu faço uma música falando que ela só quer dançar, fazendo uma música que ela quer se divertir, fazendo uma música glamurosa, enaltecendo as mulheres lindas que tem no Brasil, fonte de riqueza, quem provou já viu, que não existe nada igualável no país, nem ouro nem a prata faz o homem mais feliz. Isso é enaltecer as mulheres. Entendeu? É rap de Salgueiro, do Claudinho Bochecha. Então, eu acho que você tem que mudar a mentalidade das pessoas para que elas enxerguem que não é depreciar, não pode depreciar as mulheres, não pode. E você vai ter um alcance maior com a sua música. É mais difícil? Mas é muito mais compensador. Perfeito, uma boa. Obrigada. Mais uma. Mestre, um grande prazer. Eu acompanhei você desde o início. Tem o Funk Brasil Volume 1 grudado na minha parede lá. Você é uma grande referência para todos nós. Obrigado. Eu só queria fazer um advogadinho assim, jogar uma linhazinha, que é o seguinte, a temática pornográfica, ela não e também é uma contradição. É importante? É importante? É importante. A temática pornográfica, ela não vem, talvez, do subgênero, do booty. E aí eu puxo o Two Live Crew, né? Até as versões que a gente fez, até que saiu no seu disco também, são versões de músicas absolutamente pornográficas, né? Vindo lá de fora. E a contradição é que a gente não entendia muito bem as letras, né? E como que talvez a gente herdou essa pornografia nas letras do funk, porque realmente o booty, né, que é o subgênero do Miami lá e tal, ele traz muitos, cara. O Two Live Crew mesmo é um grupo pautado na pornografia, né? E que músicas que assim, a geração de DJs tocou muito na época. Então eu queria entender isso, tipo, como a gente não entendia muito bem e como que isso veio parar na nossa letra pornográfica brasileira. Então, não tem associação. Por quê? Porque
se nós entendêssemos ou soubéssemos o que as músicas falavam, talvez elas não tivessem sido tão sucesso. Talvez eles tivessem pedido na rádio. Mas será que não? Inglês. Será que não era isso que a galera... Não, porque né? acontece isso. Se as pessoas soubessem o que falava, talvez as músicas não fossem tão sucesso. Por quê? Porque eram músicas internacionais que ninguém sabia o que falava, era um teor Verdade. pornográfico, Era extremamente bastante. pornográfico, mas, tipo assim, era música que as pessoas curtiam a batida, o ritmo. Tanto que os instrumentais também tocavam-se muito instrumentais, né? Na maioria era instrumental. sim, a maioria sim. das músicas era instrumental. Tanto que quando você tem aí o equilíbrio, você tem 20 músicas internacionais, e dessas 20, só tocava as vocais, aquela que não tinha instrumental. Tô mentindo? Real. Então, você vê que o que movia Real. não era a letra da música, o que movia era a batida. Era E o aonde beat. que a gente foi parar nessa pornografia brasileira? Porque foi uma herança às escuras, né? Então, foi assim, meio que quase que subconsciente. Não existe uma decisão consciente. Não vamos cantar música pornográfica porque o Tio Lavri Cuca cantava. Não existe essa associação. É realmente instintivo. A coisa vai acontecendo naturalmente. Mas é aquela velha história que eu te falei. A música pornográfica ela não existe agora. Existe há muito mais tempo. Verdade. Mas se tinha cuidado para ir para a vitrine com o cuidado que se tinha para poder fazer com que as músicas tivessem um alcance maior. Não ficasse confinada às favelas. Porque quando você faz uma música pornográfica e toca na favela, ela não sai dali. Aquele menino vai continuar fazendo show ali. Aquele menino vai crescer para ali. Quando ele faz uma música que tem uma letra que vai tocar no Brasil inteiro, ele vai para televisão, ele vai para o rádio, ele vai para o jornal, ele vai para todo que é lugar. E aí o funk cresce com isso. Entendeu? Obrigado, Malboro. Você... Queria agradecer a todos aqui. Tem mais pergunta aí, não? Mais uma? Tá bom. Deixa o pessoal perguntar, cara. Tá bom. Não, bora nada. Palhaçada. Obrigado, irmão. Só queria falar um pouquinho, na verdade, você contou a história aí, né? E eu queria que você falasse um pouco do teu lado empreendedor. Porque, cara, você não criou só o movimento, você consegue ter uma visão muito além, né? Tanto é que, assim, você colocou meu grande amigo Paulo Beto para cantar, cara. Não, todos os meus locutores cantaram. Pois é. O Carlos, o Gama. O Adilson Ribeiro, cantou o Melô do Coelhinho, lembra? Lembro. Depois o Ricardo Gama cantou, Paulo Beto cantou, Alex Rio cantou Sim ou Não. Todos os locutores que trabalharam comigo, eu botei para cantar. Então, assim, e a visão é exatamente essa. É muito mais do que você olhar um menino na favela que está cantando, pegar, botar do estúdio, produzir e levar para o público. Você pegou amigos nossos que não tinham nada a ver com a música e, pô, os caras cantaram e fizeram sucesso. Fala um pouco desse seu lado empreendedor, dessa tua visão. Rapaz, eu não sei, eu acho que é Deus mesmo que me iluminou e que me deu essa coisa de descobrir talento, né? De olhar para as pessoas e ver o que elas têm de talento, o que têm de melhor. E eu tipo assim, eu não sei, eu vejo... Acontece o seguinte, eu acho que todo mundo tem talento. Todo mundo, sem exceção. Simplesmente as pessoas muitas vezes não descobrem o talento que tem. E as pessoas, a gente perde tempo numa direção, quando na verdade deveria ir em outra. Deveria deixar o coração falar mais alto. E às vezes você tem vocação para uma coisa que está ali te futucando e você está insistindo numa coisa, a sua consciência não te deixa ir na direção do seu coração. Entendeu, quer dizer? E quando eu estou com a pessoa, eu percebo o coração dela. E aí eu falo, não, você tem que seguir essa direção. Eu faço isso com meus filhos. Vamos dominar o mundo. Porque eu fico descobrindo neles o que são as aptidões dele e direciono eles para essa aptidão. Eu fiz um teste vocacional quando eu tinha 10 anos de idade. E com 10 anos, eu lá em Brasília, eu morava em Brasília. E o teste vocacional deu que eu ia trabalhar com comunicação e assistencialismo. Assistencialismo. Eu não sabia que era assistencialismo. Eu falei, minha mãe, comunicação não tem. Eu sou tímido pra caramba, sou envergonhado. Capricorniano é muito envergonhado, muito tímido. Eu nunca vou trabalhar com comunicação. Não tem como eu trabalhar com comunicação. Não tem nada de comunicação. E aí, assistencialismo, eu perguntava à minha mãe, o que é assistencialismo? Que eu falou lá no meu teste vocacional que eu tenho vocação para assistencialismo, mas eu não sei o que é isso. Aí minha mãe explicou, é que você ajuda as pessoas, assistencialismo é como assistente social,
ajuda as pessoas. Mas eu não consigo ajudar nem a mim mesmo, nem a minha família, como é que eu vou ajudar os outros? E o tempo passou e eu trabalhei com comunicação, música é comunicação, e o quantas pessoas eu ajudei, tirei do crime, mudei a vida de famílias. Isso é um assistencialismo. Eu acho que missão cumprida, né? Se os testes vocacionais lá atrás, que deviam ter nas escolas hoje, eu acho que era importantíssimo ter nas escolas testes vocacionais para as pessoas não perderem tempo fazendo aquilo que não acreditam, aquilo que não está no seu coração. Perfeito. Uma salva de palmas. Essa criatura, a gente é a lenda e que vai representar o funk, que é essa música eletrônica. Não, deixa eu só ler Brasileira. deixa eu ler aqui o texto que eu escrevi. Ah, tá. Eu acho que é pequenininho, pequenininho. O que é ser DJ? Tá gravando, filmando alguma coisa aí? Não? Tá filmando lá, né? Vamos lá. Aqui, ó. Quem acha que ser DJ é simplesmente tocar música que as pessoas querem ouvir, não tem a mínima noção da complexidade do que é ser DJ. Ser DJ é tocar as pessoas e com acessibilidade perceber naquele mágico momento o que as pessoas precisam ouvir. Eu acho que isso é que é ser DJ. Opa!